Sim, ó, gente, esse texto aqui é do George, uma entrevista muito bacana que ele fez com a Daisy Reis, que é uma diretora, uma cineasta, e o título é Cinema faz mulheres vítimas de estupro se sentirem culpadas. Cineasta e fundadora da produtora Mulher Filmes, Reis avalia a cultura do estupro no cinema e aponta: a melhor maneira de se tratar qualquer tema complexo como esse é buscar a humanização. Jorge, conta pra gente tudo que você encontrou, que você descobriu com essa entrevista. Gui, eu vou só quebrar um pouquinho o protocolo e explicar uma coisa antes do porquê, né, desse tema. É um tema que eu já tinha na minha cabeça há muito tempo e que eu escrevi, foi a primeira vez que eu fiz isso até. Eu escrevi o texto inteiro e aí depois eu comecei a ler, reler, eu falei, cara, eu preciso de alguma conversa que me ajude a embasar isso daqui. E aí eu conversei com a Daisy, a gente é, formulei as perguntas e depois encaixei no texto. Então eu fiz de trás para frente, assim, achei interessante, nunca tinha feito desse jeito. E por que isso? Porque eu era um fã assíduo do Porn Torture, que não necessariamente tem a ver com pornô, tá, gente, o nome. É porque geralmente são filmes de tortura muito pornográfica. Então, Jogos Mortais, por exemplo, aquele exagero nas mortes. E quando você coloca o estupro dentro desses filmes, ele também é exagerado. E aí, depois de um tempo mais velho, eu comecei a reparar por que eu gosto desses filmes, sabe? Começou a me causar incômodo aquelas cenas. E eu entender que, por exemplo, uma mulher ficar de quatro numa cena de estupro não faz o menor sentido. Entendeu? Cenas também. Existem outros filmes, por exemplo, de estupros de homossexuais. E o cara tem um orgasmo no meio de um estupro. Isso é impensável. E aí isso foi passando na minha cabeça. E aí, conversando com a Daisy Reis, já entrando um pouco na matéria, a gente entende que, por exemplo, a minha geração, né, que tá na faixa dos 30, quando começou lá com Crepúsculo, uma coisa inocente, mas era um relacionamento tóxico ali, claramente, e a pessoa vai normalizando isso. A gente passa por 365 dias, ou. É, esqueci o nome agora do outro de tortura lá, mas enfim. Esses filmes, eles colocam figuras agressivas, masculinas agressivas, em situações de sexo, e colocam, mas é porque ele me ama demais, aí ele me agride de vez em quando, ou é, violência no ato sexual faz parte. Isso vai trabalhando na cabeça do adolescente, do jovem, que quando cresce, começa a naturalizar certas coisas. E aí a gente tem, inclusive, isso na nossa estrutura cultural do que é prazer, do que é sexo, do que é bom. Por exemplo, um cara que não pega no pescoço da pessoa lá na hora, ele é tido como soca-fofo. Os jovens usam esse termo hoje. Então, isso tudo é uma construção que vai tendo. E no texto também, Gui, cita algumas situações que aconteceram de fato. Por exemplo, do último tango em Paris, onde a atriz protagonista tem uma cena de estupro ali que é muito conhecida, e ela foi, tipo, por anos endeusada, ganhou prêmios por essa cena, com o Marlon Brando e um diretor lá, que eu agora não vou lembrar o nome, que também não é importante, ele é um cuzão. E o que acontece nessa cena? Não foi avisado pra atriz de que existiria essa cena. E ele pega a manteiga e enfia a manteiga nela de verdade. E isso é filmado e vai pro ar. Só anos depois, essa mulher nunca mais atuou. Ela teve crises de pânico, de problemas de saúde mental. E aí ela volta, escreve um livro depois que os abusadores morrem, contando toda a verdade. E aí a gente começa a olhar para isso mais atento. E a Daisy também fala no texto sobre a importância do Me Too, né? Sobre que trouxe, então, o coordenador de intimidade para essas cenas. Então, é um cara que ele vai conversar com ambas as partes, vai deixar bem ciente de que a atriz está de acordo com aquilo, mas esse também não é o final do problema, porque se a gente não tiver mulheres dirigindo, e é importante dizer que 99,9% das cenas de estupro desses filmes que tem isso como foco são dirigidos por homens. E o homem literalmente não consegue entender o que é uma cena de sofrimento. Ele acha que o estupro é uma cena de sexo não convencional. Então isso também
prejudica bastante, Gui. Eu vou passar um pouco para você para não ficar muito repetitivo. Assim, e nesse sentido, né, até você cita na matéria sobre a glamorização da violência sexual e também sobre a transformação do estupro em algo esteticamente agradável. Então, é sobre isso, né, sobre como você disse, né, banaliza a questão do abuso da violência sexual, transforma isso numa cena palatável e ainda por cima contribui para essa imagem de dominação, né? A imagem de dominação do homem sobre a mulher. E é sobre isso, inclusive, que a Daisy fala, né? Ela explica sobre isso. Outra questão que eu acho bem interessante também que você cita na matéria é sobre o rito de passagem. Então, de filmes que colocam uma história em que uma mulher é vítima de estupro, de violência sexual, e que isso vai a fortalecer, vai fazer com que ela atinja uma nova etapa da vida, que ela se empodere, que ela se fortaleça. E isso também é um problema, é uma narrativa muito perigosa que eles defendem. E eu queria comentar que, por acaso, essa semana, uma amiga minha me mandou um vídeo da Ana Terra Oliveira, que é uma psicóloga, e ela tem alguns vídeos que ela entrevista pessoas na rua. E aí, nesse recorte, são mulheres que falam sobre vários tipos de violência que elas já sofreram ou presenciaram, e ao mesmo tempo tem ali takes com homens, tanto de homens dizendo que não veem problemas em atos masculinos, que acham que acreditam que homens não fazem nada de perigoso, de nocivo, e aí tem um cara que fala que se ele encontrasse uma mulher alcoolizada, ele ia fazer um filho nela. E aí ela até pergunta, né? Mas se ela não tivesse em condições de responder, de reagir, ele confirma que sim, que ele faria isso. Então, essa é a questão, né? Quando a gente fala da cultura do estupro, que ela não é só no cinema, ela está na nossa sociedade, e a questão é de como o cinema tem contribuído para essa construção e contribuído para que homens continuem achando que eles têm o direito e o poder sobre o corpo da mulher de fazer o que quiser com a mulher, e ainda por cima, as mulheres que são culpabilizadas por esses crimes que elas sofrem e ainda por cima se sentem também culpadas. A sociedade as culpa e elas também acabam se sentindo culpadas. E quando elas veem esse tipo de cena em filmes, elas sentem repúdio, elas sentem revolta, mas para o homem isso não acontece. Inclusive a Daisy Ray cita isso, né, na entrevista, que é um dia ela conversando com uma pessoa conhecida, e aí um homem com quem ela conversa diz que não se incomoda com esse tipo de cena em filmes, e ela fala, é óbvio que ele não vai se incomodar, porque, no caso, ele é a parte privilegiada por esse sistema, não é a parte que sofre as consequências disso. E é muito importante a gente repensar também quando a gente for consumir esse tipo de conteúdo. Como eu disse, eu achava normal, e aí depois de um tempo eu falei, cara, não, isso aqui tá errado, eu tenho que parar de dar audiência para isso. E a gente pensar em como construir, porque é um papo também que eu tive com a Daisy, tipo, essas cenas vão existir, entendeu? Esse assunto vai ter que ser tocado. Como? E aí eu acho que é evidente de que uma cena não precisa ser mostrada pra gente entender o que aconteceu ali. Exemplo, tem um filme chamado, acho que Bela Vingança, se não me estiver enganado, que a Daisy cita até, que a cena que tem é uma cena também, é um filme também de vingança, né? A mulher é violentada por várias pessoas e ela se vinga. Só que a cena em questão, ela é toda, a câmera vai subindo, 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 a mulher tá lá desmaiada e a gente só ouve um não e corta, meses depois. A gente não vê o que aconteceu, mas a gente sabe o que aconteceu. E eu acho que isso basta, assim, sabe? Tipo, você não precisa ver graficamente o que aconteceu. Também tem uma outra questão que nem tá aqui no texto, mas que rola bastante. Quando violência com mulheres e homens negros, ela é sempre mais explícita. Então tem uma série da Amazon Prime que, cara, é para ser uma série protagonizada só por pessoas pretas, e realmente tem só pessoas pretas, é um enredo só sobre isso. E aí eles me colocam um diretor branco para dirigir uma cena onde uma família branca esquarteja uma criança, um bebê negro, sabe? Tipo, e tudo isso mostrado em tela. Para quê? Precisava mostrar? Pra gente entender que essa violência existe? É uma reflexão a se pensar, Gui. Vamos encerrando aqui, porque esse assunto é caloroso, a gente vai se empolgando. Quer girar? Quer falar mais alguma coisa?
Não, só vou exibir aqui um comentário da Simone. Ela nos deu R$ 2. A gente super agradece a Simone pela colaboração e ela pergunta por que essa violência é tão romantizada, né? Boa pergunta. Por que ainda é romantizada, né, dessa forma? Talvez a resposta seja justamente que nos meios de decisão, por exemplo, quando a gente fala de uma produção cinematográfica, você tenha homens que pensam dessa forma e acaba perpetuando, reproduzindo esse tipo de visão, esse tipo de comportamento. E aí se encontra com o que a Daisy fala sobre a importância de ter mulheres nesses meios de decisão, e ainda que isso só por si só não garanta que vai haver uma mudança, porque mulheres também podem, às vezes, reproduzir visões estigmatizadas, mas ter mulheres e também conscientizar, pensar fora da caixa, também a Daisy convida a fazer, pensar fora da caixa em como falar sobre esse tipo de assunto, conseguir chocar sem ser explícito e sem apelar para esse tipo de exibição, de reprodução. Exatamente, Gui. E antes da gente girar aqui, só queria convidar o pessoal a falar que o texto tá na descrição do vídeo e que também ele está aqui, ó, entre as mais lidas. Ele é o mais lido da semana nossa aqui. Você tem no site, né, Gui, várias sessões e lá na última tem as mais lidas da semana. Você olha lá, vai aparecer. E a gente tem aqui algumas matérias bem legais. 3 delas a gente vai comentar aqui hoje, inclusive. Então, fica aí o convite para vocês acessarem o site também.